Hoje com a gente, o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Emerson Damásio. Seja muito bem-vindo, irmão Damásio. Muito obrigado. Deus está presente. Viva Jesus nos corações para sempre. Bom, irmão Damásio, a gente começa com a pergunta da Vitória Mendes. Ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e assim nos escreveu. Viemos à Terra conscientes da nossa agenda espiritual. Então ela pergunta, então, quando a pessoa nasce negra, ela já vem sabendo que vai passar por racismo? Muito obrigado, Vitória, por sua pergunta. Naturalmente que não, porque Deus, que é amor, em sua infinita misericórdia, Ele não nos criou, como ensina a religião divina, para nos matar, mas também não nos criou para que a gente sofra. As atitudes preconceituosas de racismo, de preconceito, são perpetradas, são impelidas por corações ainda que guardam em seus íntimos sentimentos ruins. Jesus nos ensinou o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. As atitudes de inferiorização, de discriminação, de desrespeito, são atitudes que nós, seres humanos, afastados deste amor, acabamos tendo, rotulando as pessoas. Ainda nos dias de hoje, a gente vê pessoas que se assustam quando uma pessoa preta está num determinado cargo, numa determinada função de projeção. Quantos, infelizmente, nem deixam seus filhos brincarem com aquela criança por ser negra, por ser, às vezes, de uma família, de uma classe social que não coaduna com a sua no sentido material da palavra. Porque todos nós somos iguais perante Deus. Então essas atitudes preconceituosas nascem de nós. Sobre este tema, no livro Jesus e a Cidadania do Espírito, obra do escritor Paiva Neto, ele traz o subtítulo Racismo é obscenidade. E num dado momento, o autor diz assim a todos nós, abrir aspas, racismo é obscenidade, assim como preconceitos sociais, de gênero, religiosos, científicos ou de qualquer outra espécie. Vai solapando não somente os esforços dos negros, mas dos brancos pobres, dos índios, dos imigrantes. Trata-se também de uma discriminação social. A ausência do espírito solidário está minando a humanidade. É forçoso erradicar de vez o racismo, pois em seu bojo surgem os mais tenebrosos tipos de perseguição que vem dificultando o estabelecimento da paz no planeta. Todos juntos, sem desânimo, temos de mudar esse vergonhoso quadro. Somos contra o racismo porque lutamos, sobretudo, pela dignidade do ser humano. Fechar aspas. Este ponto final, aqui da palavra do irmão Paiva, resume bem, Vitória, a resposta à sua pergunta. Inclusive, lhe convidamos para estar conosco na Igreja Ecumênica da Religião Divina, na Avenida São Pedro, esquina com a Avenida São Paulo, no bairro São Geraldo. O irmão Paiva diz que somos contra o racismo porque lutamos, sobretudo, pela dignidade do ser humano. Deus, quando nos permite reencarnar, Ele o faz pela nossa dignidade, para que nós evoluamos, para que nós cresçamos. Mas é preciso empreender esforços que eliminem de vez qualquer tipo de sentimento discriminatório que possa existir dentro de nós. Eu faço um destaque merecido, por exemplo, em 1988, quando o tema racismo e preconceito não era tão falado no Brasil como nos dias de hoje, não tinha as primeiras páginas do jornal. Hoje, graças a Deus, Dia da Consciência Negra, por exemplo, muitos veículos de comunicação estão divulgando a data, muitos eventos ocorrem no país. Só que naquele tempo pouco se falava. E, por exemplo, numa entrevista que o irmão Paiva Neto concedeu à Rede Bandeirante de Comunicação, ele destacava, por exemplo, que instituiu uma embaixadora da boa vontade, uma mulher negra, Joana Vitorino, que viajou o mundo levando o ideal da boa vontade, essa mensagem de paz. É dele a iniciativa para que mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência tenham espaço de fala, de atuação, de protagonismo nas instituições da boa vontade. Na década de 80, final da década de 70, ele já chamava a atenção que os papéis nas novelas, nos filmes e em destaques em
postos nas empresas, infelizmente pouco se via pessoas pretas, que geralmente estavam em funções mais humildes no sentido da palavra. E ele destacava a importância de todos nós erradicarmos esse sentimento preconceituoso. Ninguém nasce para ser discriminado ou separado ou repugnado por atitudes que fogem do amor ensinado por Jesus. Essa é a visão, irmã Vitória, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que o seu presidente pregador, irmão Paiva Neto, nos ensina e exemplifica todos os dias. Não é só hoje, no Dia da Consciência Negra, que os pretos têm acesso, por exemplo, a falar na Boa Vontade TV. Todos os dias, esse espaço, há décadas é concedido pelo irmão Paiva Neto. Por quê? Não só aos pretos, às pessoas pobres, aos índios, a toda criatura espiritual e humana, porque no fundo somos irmãos diante de Deus. Muito obrigado a sua pergunta à religião divina. Bom, a gente trazendo, irmão Damásio, a Sim. pergunta do Vicente Paz. Ele é da cidade de Salvador, na Bahia. Obrigado, Vicente, por confiar à religião divina nesse esclarecimento. E ele nos escreveu assim: meu filho passou por uma situação de racismo. Eu afirmei que racismo é crime e que ele não deveria passar por isso, que ainda precisamos consertar isso nesse mundo. Mas, ao ouvir o seu relato, eu senti alguma vontade de revidar, de defendê-lo. Sei que não é assim que Jesus nos ensina. Então ele pergunta: como lidar com uma dor como essa e não responder com violência? Muito obrigado, Vicente. Muito corajosa a sua pergunta. Porque como pai a gente sente. Qual mãe, qual pai que não sofre quando vê o filho, a filha, um ente querido, uma pessoa que a gente nem conhece, sofrendo uma injustiça. Defender é legítimo, revidar não. Porque o revide pressupõe agir da mesma forma, na mesma proporção que a pessoa agiu. Aí a gente perde a razão. Nenhum ato de violência deve ter a reação da própria violência. Jesus, em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 52, nos ensina o seguinte: Pedro, guarde a tua espada, pois os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Aquele era o momento em que Jesus injustamente estava sendo preso. Ele passava por uma injustiça, uma discriminação, um desrespeito, injúria. E Jesus não agiu e não permitiu que Pedro agisse com violência. Apesar de Pedro ter cortado a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus restituiu a orelha de Malco. Jesus não era a favor daquele ato que estava sendo cometido para com ele, mas também não era a favor do revide. Proteger significa utilizarmos as armas que temos. Por exemplo, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, é um canal que todas as pessoas que se sentirem violadas nos seus direitos humanos devem procurar. Se você se sentiu discriminada, discriminado, seja uma injúria racial, a injúria racial é quando é com uma pessoa. Já a discriminação está ligada a um coletivo, aquela raça, aquela etnia. Então nós devemos nos proteger sim, lançando mão de tudo aquilo que temos a nosso direito. Denunciar sim, é fundamental denunciar, buscarmos a ajuda certa. E se naquele momento a gente se sente emocionalmente abalada ou abalado, procurar ajuda, ajuda de um parente, ajuda terapêutica. Às vezes o filho, a filha precisa de ajuda para lidar com aquela situação que às vezes pode gerar consequências que podem perdurar por muitos anos na vida do ente querido. Então são atitudes práticas que a gente deve tomar. Ah, eu não sei como fazer, qual é o primeiro passo? A religião divina também está ao seu dispor. Por exemplo, você, irmão Vicente, em Salvador, na Bahia, na rua de Londória, número 676, no bairro de Brotas, em frente à estação de metrô Bonocô. Você pode estar conosco. Utilizar das atitudes certas é sempre importante e alertar aqueles que a gente tem a responsabilidade de cuidar para que saibam se proteger, saibam buscar também ajuda. Se está numa escola, quantas pessoas às vezes vão à direção da escola? Ainda há pouco no programa Comando da Esperança acompanhávamos a psicóloga dizendo que os pais devem ir à direção da escola denunciar a atitude racista, preconceituosa. Os pais também devem fazê-lo. Buscar os órgãos públicos que podem nos auxiliar a partir do próprio Disque 100, que você liga e faz a sua denúncia e você busca medidas, inclusive quando é o caso,
protetivas. É um órgão do governo federal que auxilia cada pessoa que se sente violada nos seus direitos humanos. Então, buscarmos a ajuda certa, mas a maior ajuda que devemos fazê-lo antes de tomar qualquer atitude é buscar a ajuda de Jesus. Fazer a nossa prece, acalmar o coração, para a gente nunca agir com impulso, mas também não fingir que nada aconteceu. Ah, não, isso aí acontece sempre, é normal. Não é normal. O preconceito e a discriminação não são atitudes normais que nós devemos normalizar na nossa atitude. A inferiorização, quem pode classificar alguém melhor ou pior do que outro? Todos somos iguais perante a Deus. A diferença está nas nossas atitudes boas ou não tão boas assim. Esperamos ter contribuído de alguma forma, irmão Vicente, a sua dúvida e sentimos muito, nos compadecemos com você, mas podemos vencer buscando a ajuda certa. A gente agradece mais uma vez ao Vicente, da cidade de Salvador, também a Vitória Mendes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, confiando à Religião Divina esse espaço de esclarecimento. A gente lembra que o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. É um espaço permanente pela Superrede Boa Vontade de Comunicação. Você pode tirar sua dúvida sobre esse ou sobre outros assuntos que fazem parte do nosso cotidiano à luz do Evangelho Apocalipse de Jesus. Pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, código de área 11 998318195. Se preferir não se identificar, naturalmente seu pedido será respeitado. Também pode fazer sua pergunta pelos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeo. Se não é inscrito ainda, inscreva-se para ter acesso a tantos conteúdos que fazem bem à nossa alma. A gente agradece o irmão Emerson Damasio, ministro pregador da Religião Divina, hoje trazendo esclarecimento da religião do terceiro milênio. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!